Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Irmãos e irmãs na caminhada, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Na Trilha das Escrituras. Bem-vindos na beira do lago de Genezaré. Muito Não é bem. quase isso, Estamos aqui, shalom para todo mundo. Vamos seguir os nossos comentários de leitura popular da Bíblia do Evangelho de Marcos. Muito bem, Ângelo. Assim como não deve ser exclusividade minha essa curiosidade, eu quero que você me fale um pouquinho, hein? Eu posso te perguntar Bom, sobre esse nosso amigo Marcos, hein, Ângelo? Eu queria saber um pouco sobre a vida pessoal dele. Vamos fofocar, será um pouco sobre a vida de Marcos. Marcos, ele era pescador. Marcos, ele era de onde, esse camarada? Como é a origem de Marcos, a família dele e tudo mais? a tua pergunta é muito pertinente, porque Marcos se apresenta já como o Evangelho de Marcos, o segundo Marcos. Mas Marcos não foi chamado por Jesus Cristo, não aparece na lista dos 12. Não foi chamado depois dos Atos dos Apóstolos. Como é que aparece Marcos? Pelo que entendemos, Marcos deveria ser de uma família que se converteu a Jesus Cristo, digamos assim, não? Em Jerusalém. Não por nada Marcos é o único evangelista que coloca um jovencito, um adolescente, no horto do Getsemane, no momento da paixão de Jesus Cristo. Os soldados querem pegar ele, mas ele foge. Provavelmente é um momento autobiográfico, digamos assim, não? Da vida dele. Deixa eu te interromper. Você falou uma coisa interessante. Quer dizer que provavelmente ele estava lá. É aquele jovem que poderia estar enrolado em um pano, uma Num coisa. pano, e que os soldados pegaram naquele lençol, aquele pano, e ele fugiu. Conseguiu fugir. Pelado ou não pelado, mas ele conseguiu fugir. Provavelmente porque não tem, na literatura cristã, não tem outro aceno a este fato. Obviamente, então, que se ele era de Jerusalém, ele não tinha nada a ver com os pescadores, né? Por este motivo, lá um jovem de Jerusalém com a família, nos Atos dos Apóstolos e na carta de Paulo, dá para perceber que Marcos era de uma família de Jerusalém. E como é que esse camarada, então, ele já aparece assim sendo um evangelista? Qual foi o contato que ele teve? Ainda novo, já não é mais no Evangelho, já é nos outros escritos, após Carta dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos e a carta de Paulo, nós encontramos Marcos viajando com Paulo para Cipro, mas que logo tem uma divergência. Ele é muito jovem, então Paulo manda embora o Marcos e continua o caminho sozinho com Bernabé. Então, percebemos, e outro momento que encontramos Marcos, já em Roma. Em Roma, onde está Pedro e Paulo. No momento da perseguição de Nero, dos 64 aos 68, os dois apóstolos estão pregando o evangelho no meio dos escravos, do povo miúdo, dos bairros da periferia de Roma. E aqui aparece um momento, quando Nero manda queimar estes bairros pobres destes escravos de Roma, onde tinha muito cristão, culpando os cristãos de serem os incendiários de Roma. Então, o que acontece? Muitos hebreus, galileus, judeus, cristãos, fogem de Roma e voltam para Jerusalém. Jerusalém já está em perigo também, porque o exército romano está iniciando, digamos assim, assédio a Jerusalém. Então eles se colocam, a maioria deles moram no norte da Palestina, na Síria, onde, junto com a comunidade, anuncia o Evangelho de acordo com os ensinamentos que ele aprendeu de Pedro e de Paulo. Muito bem. Então, na base disso, nós temos, já no ano 64, 68, antes da destruição de Jerusalém, nós temos o texto do Evangelho de Marcos, escrito longe de Roma, no meio, como proposta de evangelho, de boa notícia. Agora eu vou te perguntar uma coisa aqui. Foi bom você tocar nesse assunto,
Porque um certo dia eu li que alguns estudiosos dizem que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, né? Sendo que na Bíblia a gente encontra o de Mateus. No segundo lugar. No segundo lugar, o de Marcos. Ângelo, você tem algum panorama sobre o Evangelho de Marcos que possa repassar para nós? Inclusive eu acho interessante porque eu vi um dia nos seus estudos aí que tem uma ordem, né, cronológica, uma espiral de cronologia, e nós vamos até tentar colocar na tela para você ver melhor. Fale para nós, quem é Jesus na visão de Marcos, as boas novas? Eu quero saber um pouco. Vamos ver a primeira pergunta que você fez. Marcos é colocado no segundo lugar nos evangelhos, na Bíblia, primeiro Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que Marcos, que escreveu no 64, 68, é colocado depois de Mateus, que escreveu depois da destruição de Jerusalém, já lá nos anos 80, 85? Por que esta inversão de posições? É que Marcos inicia com Jesus já adulto, porque Marcos está interessado ao ministério de Jesus. Não está interessado a apresentar um Jesus que cumpre o Antigo Testamento. Enquanto Mateus inicia o evangelho dele, capítulo 1, os primeiros 17 versículos, são a genealogia de Jesus, de Abraão até José. Muito bem. E então esta posição, e depois Mateus, também nos primeiros 2 capítulos, fala do nascimento de Jesus, fala da viagem para Jerusalém, fala dos reis magos. Então, estes elementos que fazem parte da história teológica, a história teológica do Evangelho, são colocados, induziram a igreja dos primeiros séculos a colocar o Evangelho de Mateus como abertura do Novo Testamento, seguido pelo Evangelho de Marcos. Muito bem. E agora, me fale um pouco sobre quem é Jesus na visão de Marcos. Gilberto, eu aproveito deste estudo que peguei, me inspirei nos textos de Frei Carlos Mester, o fundador do CEBI, do Centro Bíblico. Ele apresenta um esquema, quem é Jesus, segundo Marcos. E apresenta então Marcos, que escreve no primeiro versículo, é a síntese de todo o evangelho dele. 5 palavras. Evangelho, que significa boa nova, boa notícia, de Jesus. Evangelho, desculpem, início do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Você percebe que é o início. Então ninguém tinha escrito nada sobre Jesus até aquele momento. Ele é o primeiro que escreve. E ele, que da boa nova, o que resgata de Jesus? A boa nova, a mensagem. A mensagem é a caminhada dele no meio do povo. Quem é este novo profeta? É Jesus, que significa Jesus. Javé salva, em hebraico. Christos é uma palavra grega, que significa Messias. O que é o Messias? É o consagrado, é o ungido para ser enviado. Só que este enviado não é um dos tantos profetas ou ungidos reis do Antigo Testamento, é Filho de Deus. Então, o primeiro versículo já diferencia o texto de Marcos completamente de todos os outros textos bíblicos. Continuando, então no contexto do Evangelho não vamos encontrar nada do nascimento de Jesus, mas encontramos, inicia ao versículo 2 com João Batista, já pelo profeta Isaías, que anunciou. Depois de alguns versículos, 8 versículos, sobre João Batista, imediatamente inicia a apresentação de Jesus, o batismo de Jesus e imediatamente o ministério de Jesus. Praticamente, a partir do versículo 16 do capítulo 1 até o capítulo 3, nós encontramos Jesus é a boa nova. Em poucas palavras,
Marcos não apresenta grandes discursos de Jesus, apresenta muitas obras de Jesus, obras de salvação. O primeiro que é salvo por Jesus é lá dentro da sinagoga, que era proibido para ele entrar na sinagoga. Um endemoniado, imagine. Mas Marcos, ele coloca para Jesus o que ele faz? Vence o demônio que estava no endemoniado. A saber, Jesus vence, supera a sinagoga, que não sabe vencer o demônio, e ele já. Em seguida tem mais 3 ou 4 milagres até o capítulo 3. No capítulo 3 acontece a novidade de Jesus. Jesus, imediatamente que anuncia a boa nova, também é perseguido. Por quem? Neste caso, não é o Império Romano, é perseguido pelos fariseus e os doutores da lei, que se sentem agredidos no próprio direito de serem os verdadeiros intérpretes da mensagem de Deus. Depois tem, do capítulo 3 ao capítulo 6, então Marcos apresenta 5 conflitos, sempre com fariseus e doutores da lei. Do capítulo 6 ao capítulo 8, aí começam as dúvidas. Mas quem é este cara? Até que Jesus mesmo, lá em Cesareia de Filipe, lá no norte, Jesus mesmo pergunta para os discípulos o que o pessoal acha de mim. O que eles dizem. E em particular, Pedro responde, você é Jesus, o Cristo. Termina aí. Pedro, em Marcos, não fala Cristo, Filho de Deus. Marcos só fala, você é Jesus, o Cristo, o Messias, o enviado. Vamos ver, a partir daí, o capítulo 8 até o capítulo 10, tem um, digamos, chamaríamos o discipulado de Jesus. Jesus faz questão, agora que Pedro identificou ele como o enviado de Deus, o Messias, Jesus faz questão de explicar aos apóstolos para melhor entender a missão dele. Mesmo assim, os apóstolos pouco não entendem. Pouco não entendem. E encontramos então no capítulo 11 e 13 que inicia o processo da paixão e morte, em que os apóstolos que pouco entenderam Jesus chegam a jantar com ele, mas depois a trair ele. O capítulo 15 e 16 apresenta a paixão mesmo, com uma novidade. Marcos não fala da ressurreição, porque a ressurreição, ela é um ato de fé. Não é um ato historicamente comprovado, nem com fotografia, nem com testemunho. Então, é interessante, é a Maria Madalena, nos primeiros versículos do capítulo 16, de 1 a 8, que encontra o sepulcro vazio. Não confundem este testemunho de Maria Madalena com João, quando lá Maria Madalena encontra e até fala com Jesus. Aqui em Marcos, Maria Madalena é somente testemunha do sepulcro vazio. E para acreditar, aí tem o finalzinho do Evangelho de Marcos. A igreja do primeiro século sentiu tão forte a necessidade de colocar a prova da ressurreição que no fim do século I, Marcos foi escrito nos anos 60, nos anos 80 foi escrito Lucas e Mateus, nos anos 90 foi escrito João. Os autores da igreja do primeiro século pegam 11 versículos destes 3 evangelistas, mas um versículo de Atos dos Apóstolos para acrescentar e criar o final do Evangelho de Marcos, que normalmente na Bíblia que nós temos, não? A Bíblia pastoral é indicado como apêndice. Neste apêndice, o texto não foi escrito por Marcos, mas foi tirado dos 3 outros evangelhos e dos Atos dos Apóstolos, que falam diretamente da ressurreição de Jesus e o envio para o mundo todo. Muito bem. Olha, vocês perceberam que eu mergulhei
nessas informações também. Eu espero que vocês tenham apreciado esse panorama muito bom sobre Marcos. Que logo vamos aprofundando pouco a pouco ao longo do nosso curso. Muito bem, Ângelo, eu fico imensamente grato em nome dos nossos amigos e amigas de caminhada, né? E a gente vai mergulhando cada vez mais nesse universo de Marcos. Nós temos aqui uma linha do tempo, como eu disse, nós vamos colocar na tela, viu? E muito obrigado pela companhia de vocês, né, Ângelo? É muito importante. Até o próximo estudo que nos oferece a palavra de Deus. Adeus.